Qual o contexto histórico-cultural de Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12? Não passa esse vídeo não, fica comigo aqui, vamos compreender o contexto histórico-cultural e social do texto sagrado em Mateus. Olha só, os pagãos interessados. Estamos trabalhando no comentário histórico-cultural de Craig S. Skinner. Fica comigo aí no Evangelho de Mateus para a gente expandir o conhecimento. Lembrando que esse conteúdo é escasso no YouTube, por isso, se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, taca o dedo no like aí, deixa o teu comentário e compartilhe esse conteúdo, porque dá trabalho para fazer. Vamos lá, os pagãos interessados, vamos entender o contexto histórico-cultural de Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12, que começa assim. Na antiguidade, os autores de um texto e seu público muitas vezes eles comparavam e contrapunham os personagens nas narrativas. Aqui o governante de Israel ele desempenha o papel de um rei pagão, enquanto os gentios eles vêm à Judéia para honrar o verdadeiro rei de Israel. Os mestres religiosos que mais conheciam as escrituras, como se pode ver no capítulo 2, versículo 5, não agiram com base na verdade, mesmo quando Jesus nasceu. Capítulo 2, versículo 1 continua. Herodes o Grande morreu em 4 a.C., portanto Jesus nasceu antes de 4 a.C. e não no ano 1 depois de Cristo. Nosso calendário está atrasado alguns anos. Os magos e não sábios, como diz a tradução KJV, eram astrólogos pagãos cujas habilidades de adivinhação eram amplamente respeitadas no mundo grego-romano. A astrologia havia se tornado popular por meio da ciência do Oriente e todos concordavam que lá viviam os melhores astrólogos. O Antigo Testamento proibia claramente predições com base nos sinais celestiais. Isso você pode ver em Deuteronômio 18, versículo 11, e se confirma em Isaías capítulo 2, versículo 6, Isaías 47, versículo 11 ao 15. E prescrevia, em vez disso, a verdadeira profecia, como se pode ver em Deuteronômio 18, versículo 15. Continuando, capítulo 2, no versículo 2. Os astrônomos oferecem diferentes explicações para o aparecimento da estrela na década que entendeu o nascimento de Cristo. Para os antigos, os cometas e as estrelas cadentes, elas prediziam a queda dos soberanos. Houve até imperadores que expulsaram de Roma os astrólogos que faziam esse tipo de previsão. Apesar de as escrituras proibirem a adivinhação, nesse período muitos judeus aceitavam a ideia de que as estrelas podiam prever o futuro de modo preciso, especialmente em relação aos gentios. Embora os magos fossem pagãos, Deus havia escolhido revelar-se a eles. Capítulo 2, versículo 3, continuando. Muitos soberanos temiam os sinais astrológicos que indicassem sua morte. O imperador Nero, conforme um relato posterior, mandou matar muitos nobres na esperança de que a morte deles e não a do imperador cumprisse a predição de um cometa. Jerusalém era um importante centro comercial. Os magos provavelmente vieram acompanhados por um cortejo de tamanho considerável, pois toda a cidade notou sua presença. Muitos se ressentiam do governo de Herodes, e os romanos podiam ter se propagado rapidamente. Poderiam ter se propagado rapidamente. O rei Herodes, que conhecia as correntes de pensamento no Império Romano, era patrocinador dos templos pagãos das cidades gentias em seu domínio. Estaria especialmente inclinado a dar importância à missão dos magos. Capítulo 2, continuando no versículo 4. Os principais sacerdotes, Joséfo revela que nesse período o título aplicava-se em geral aos sacerdotes da aristocracia judaica. Eles pertenciam basicamente à abastada aristocracia dos saduceus, escribas, como se fala na tradução RA, mestres, como se vê na tradução Almeida, século 21. No sentido específico do termo usado aqui, aplica-se aos especialistas na lei judaica, a maioria dos quais também ensinava a lei. Não é de se surpreender que Herodes ele exercesse grande influência sobre os líderes mais eminentes do povo. Joséfo conta que ele executou o sinédrio anterior
e depois disso criou concílios conforme a sua vontade. Mateus capítulo 2, continuando, versículo 5 e 6. Miqueias, no capítulo 5, do versículo 2, havia previsto Belém como o lugar do nascimento do Messias, pois seria descendente de Davi, cuja cidade natal havia sido Belém. Tratava-se de uma cidade pequena, a cerca de 10 quilômetros ao sul da capital de Herodes, Jerusalém. Os magos haviam vindo a Jerusalém porque esperavam encontrar algum rei judeu nessa cidade, mas Herodes, ao que tudo indica, não havia gerado nenhum filho nos últimos tempos. É digno de nota que os escribas, que sabiam onde o Messias nasceria, não agiram de acordo com esse conhecimento. Os sucessores desses líderes de Jerusalém buscaram executar Jesus, como se pode ver no capítulo 26, do versículo 13 e 4 e o versículo 57. Continuando, capítulo 2, versículo 9 e 10. O texto talvez implique que a estrela parecia se mover por causa do movimento dos magos. Mesmo que o objeto estivesse perto o suficiente da Terra para que se pudesse calcular sua relação com Belém, esta cidade era tão próxima de Jerusalém que qualquer distância teria sido insignificante, a não ser que o objeto estivesse a um pouco mais de 1000 metros de altura. Mas a descrição em que Deus guia os magos com um sinal móvel e sobrenatural talvez lembre como Deus guiou seu povo por meio do fogo e da nuvem no deserto. Isso você pode ver em Êxodo 13, versículo 21 ao 22. Continuando o capítulo 2, versículo 11. A postura de reverência deles era adequada em relação a deuses e a reis no Oriente. Ao contrário da maioria dos povos do Mediterrâneo, é possível que os magos não fossem politeístas, talvez tenham sido dualistas, zoroastristas. Não há consenso entre os estudiosos, contudo, quanto à natureza exata do zoroastrismo nesse período. Incenso e mirra eram tesouros típicos do Oriente, de onde o mundo mediterrâneo costumava importá-lo, como se pode ver em 1 Reis 10, versículo 10 e Salmo 72, versículo 10, versículo 11 e versículo 15. Capítulo 2, versículo 12 fala: a maioria dos reis reagia com hostilidade aos potenciais usurpadores do trono e às predições astrológicas de sua morte. O fato de que os magos eles precisaram ser advertidos por meio de um sonho e não retornar a Herodes sugere, portanto, sua ingenuidade, uma atitude que os judeus raramente esperavam dos gentios. A maioria dos povos do mundo antigo dava atenção aos sonhos especiais, como se pode ver no capítulo 1, versículo 20. Alguns desses povos tinham até regras para interpretá-los, e os gregos acreditavam que os magos eram especialmente habilidosos na interpretação de sonhos. A estrada principal que precisariam tomar rumo ao norte, partindo de Belém, passava diretamente por Jerusalém. Depois seguia para o leste, atravessando a Síria. Em vista do tamanho provavelmente grande de sua comitiva, os magos não podiam se aproximar de Jerusalém sem serem notados, como Herodes sabia perfeitamente. De fato, nenhuma das grandes rotas poderia levá-los ao seu destino sem passar por Jerusalém. Talvez tenha se aventurado um longo trecho rumo ao sul, até Hebrom, e depois disso podem ter seguido pela estrada acidentada até Gaza, na costa, onde outra estrada os levaria ao norte, passando pela Galileia e indo até Damasco. Nosso próximo vídeo vai ser no capítulo 2, do versículo 13 e 15, que traz sobre o título O Egito e um Novo Êxodo. Esse foi mais um vídeo sobre o comentário histórico-cultural do Novo Testamento, de Craig Keener, o contexto histórico-cultural do Novo Testamento. Não deixa de se inscrever, não deixa de deixar o teu like, não deixa de compartilhar e deixar aquele comentário abençoado aí, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é importante e chegue a tributar ele valor e chegue
a distribuir ele para mais e mais pessoas. E assim a gente é abençoado e o vídeo tem mais divulgação. Fica com Deus, Deus abençoe e receba esta bênção deste vídeo, que é raro de se encontrar no YouTube, um vídeo com esse teor, com essa envergadura histórico-cultural. Enfim, que Deus te abençoe ricamente.